Eli, por que que existe a retenção fonte? Por que que ela foi instituída? Qual o objetivo? Primeiro, é um mecanismo eficiente de antecipação de arrecadação para o fisco, tá? Porque nós vamos ver o fato gerador ali ocorre no momento em que nós estamos adquirindo o serviço, tomando o serviço, e também é um eficiente mecanismo de fiscalização, porque eu centralizo no tomador, na maior parte das vezes, a responsabilidade por este recolhimento, tá? Imagina o número de prestadores de serviços que tem a Vetorial. Centenas de prestadores de serviço, não é isso? É mais fácil a fiscalização fiscalizar a Vetorial ou empresas do porte do que me fiscalizar, por exemplo, como sendo prestador de vocês, né? E tantos outros prestadores. Você pega as grandes plantas fabris do Brasil, né, empresas de produção, são com um movimento gigantesco. Daí, criar-se um mecanismo em que eu olhe para me certificar da arrecadação, porque o pequeno, às vezes, ele tem uma tendência maior, isso não é uma regra, tá? Mas apertou o cara ali, ele deixa de pagar o tributo. A empresa de porte, ela dificilmente deixa de pagar um tributo na condição de responsável tributário. Então, ela vai proceder com a retenção na fonte, independentemente de eu pagar o tributo ou não, porque a empresa maior, a empresa, ela tem lá a responsabilidade tributária. Agora, ela é a responsável. Caso ela não proceda com a retenção, a penalização será sobre ela. E o fisco tem a tendência a fiscalizar muito mais as empresas de porte, de movimento, consideradas aí grandes contribuintes, do que o pequeno. Então, criou-se um mecanismo para complicar a nossa vida no dia a dia, que é a retenção fonte, com esse objetivo de ter uma visão melhor e mais eficiente no caso dos processos de fiscalização, assegurando, assim, a arrecadação, tendo menos possibilidade de evasão fiscal. Essa é a ideia principal da retenção fonte. E na retenção fonte, como a gente falou, para a gente entender primeiro, antes de mais nada, o mecanismo, eu tenho uma transferência desta responsabilidade do pagamento do tributo atribuída a um terceiro, normalmente o tomador do serviço, tá? Nós temos aqui, nessa situação, um prestador que emite o documento fiscal com o destaque, com o valor pactuado pela operação, né? E cabe ao tomador do serviço reter o valor do tributo e proceder com o recolhimento. Nesta situação aqui, é o que nós chamamos de transferência de responsabilidade. Quem praticou o fato gerador da operação, como descrito no slide anterior? Quem praticou o fato gerador da etapa anterior foi o prestador de serviço, tá? Mas ele não irá recolher. Por quê? Porque foi atribuído a responsabilidade a um terceiro. A lei assim entendeu, para aqueles determinados casos que nós vamos verificar, que ele está na condição de tomador, sendo responsável pelo recolhimento daquele tributo incidente nesta operação. Então, houve aqui o que a gente chamou de transferência de responsabilidade, tá? Bom, uma dúvida bem recorrente, alguns
fornecedores não gostam de sofrer a retenção, mas tecnicamente não há um problema de efeito caixa para ele, a não ser em casos bem específicos, quando a empresa é altamente, tem um saldo credor alto, acumulado, de PIS e COFINS ou de retenção fonte de INSS. Mas, no geral, esse mecanismo irá funcionar desta forma. O prestador emite a nota fiscal pelo preço do serviço dele, coloquei aqui R$ 1.000. O tomador do serviço irá proceder com a retenção, então aqui, ó, falando por enquanto apenas a título de ilustração, a gente vai descer na questão da apuração do PCC, tá, ou das contribuições, que é o PIS, COFINS e contribuição social. Não se preocupem, porque eu vou explicar isso aqui de forma detalhada, tá? Mas só para ilustrar o nosso exemplo, para entendermos o mecanismo da retenção, ele vem aqui e calcula os 4,65 e abate do valor a ser pago para o fornecedor. Então, o fornecedor vai receber R$ 953,50. Emitiu a nota fiscal de 1.000, sofreu a retenção e recebe 953, tá? Isso aqui vem para o caixa do fornecedor, tá? Mas ele recebe menos? Sim, ele recebe menos. Mas o tributo que foi recolhido pelo tomador, ele tem um efeito de crédito para o prestador. Então, ele vai apurar os tributos dele lá na apuração mensal e vai deduzir da apuração dele o que já foi antecipado no contexto da retenção fonte. Então, ele não perde. Ele simplesmente utiliza aquele valor da retenção que ele sofreu para abater dos tributos da apuração dele. Então, aqui ele teve R$ 200 de apuração, aí no nosso exemplo, ele vai pagar 153 de tributos, porque ele utilizou o crédito do tributo que foi retido pelo tomador. Então, é o que a gente chama de efeito caixa neutralizado. Porque ele, vamos admitir que ele não tivesse a retenção, como ficaria? Da mesma forma, pessoal. Ó, eu tenho aqui a figura com a retenção. Com a retenção, ele emitiu a nota fiscal de 1.000, recebeu 953, pagou 153 de imposto, utilizando para tanto, né? Nesse pagamento aqui do imposto, como crédito, aquele tributo que foi retido na fonte, e sobrou no caixa dele R$ 800. Bacana? Bom, e se não tivesse a retenção? Ele iria receber os R$ 1.000 por conta do serviço, não tem retenção, não tem crédito. Ele apura o tributo que, no nosso exemplo, é R$ 200, não tem crédito, ele paga os R$ 200. Quanto sobra no caixa dele? Os mesmos R$ 800. Ou seja, para fins de efeito caixa, não muda absolutamente nada para o prestador. Tá? Ele não tem prejuízo nenhum na figura da retenção fonte. Terá aí alguns outros desdobramentos em casos muito específicos, quando eu for abordar a questão da retenção do INSS, por exemplo. Mas nesse contexto aqui, absolutamente nenhum prejuízo para o prestador. Ele utiliza o tributo que foi retido para abater do montante a ser pago dos tributos a serem apurados na apuração mensal dele, tá? Então, não faz muito sentido, às vezes, a resistência que alguns
fornecedores têm em sofrer a retenção. Claro, aí é depender da questão do ISS, que nós vamos ver que deve ainda existir algumas discussões em relação à bitributação, mas no modelo convencional, natural, não há o que se falar aí em prejuízo para o prestador de serviço com a figura da retenção-fonte. Tudo bem até aqui, pessoal?